ainda com Jesus, nós vamos encontrar uma cena inusitada, que se refere à questão de Lázaro. Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava naquele estado considerado pela multidão e pelas próprias irmãs de morto. E aí então, quando Jesus, passando por Betânia, tem a informação, afinal de contas, ele era amigo daqueles irmãos, aqueles queridos irmãos de Betânia. Ele é informado de que Lázaro havia se despedido, e as suas irmãs dizem que se ele, o mestre, ali estivesse, de forma alguma Lázaro estaria morto. Ocorre então que o Senhor, e esta narrativa, ela é muito curiosa, segundo a narrativa do Evangelho, Jesus chorou. Até hoje eu fico perguntando por que foi que Jesus chorou, né? Tem uma razão, eu vou ler do lado de lá, se Deus quiser, a versão completa, né? Mas Jesus chorou. Penso, talvez, na minha limitação, que Jesus chorou pela nossa própria limitação e fragilidade, porque ele diria logo em seguida: mas ele não está morto, ele apenas dorme. Então ele chama Lázaro, Lázaro, e entendemos por aquilo que vai ocorrer posteriormente, que também aquela situação era uma situação pedagógica, de ensino, para que aqueles que viram a situação, nós outros que sabemos, através das narrativas, possamos estar sempre atentos, porque Lázaro não estava na consciência do sono não, já estava desperto para o Senhor, mas aconteceu um momento, ainda que este momento tenha sido tão prolongado, um momento de imobilismo. Prestemos atenção, mesmo quando nós alimentamos na nossa intimidade o desejo do encontro definitivo com Jesus, mesmo quando nós, enfrentando a nossa vida e buscando estabelecer a trajetória da evolução intelecto-moral em nossa maneira de ser e proceder, mesmo com todo o nosso esforço, mesmo inclusive com toda a nossa dedicação às causas do bem, a determinadas provas, a determinadas dores, a determinadas perdas e a determinados sofrimentos que atingem profundamente as almas. Não são apenas as chamadas almas frágeis, não são apenas as almas adormecidas, não são apenas aquelas criaturas que de repente podem não apresentar uma folha de serviço, por exemplo, tão grande ao bem, ou uma lista de virtudes. Às vezes, nós somos tocados na nossa fragilidade, e nós temos encontrado entre nós, inclusive do próprio movimento espírita, aqueles companheiros que possuem uma folha de serviço profundamente invejável, se pudesse existir uma inveja cristã. E essas criaturas enfrentam às vezes sofrimentos acerbos, decepções extraordinárias que pesam no chamado ânimo do trabalho e da atividade. Por isso, ainda que tenhamos em nós a certeza do nosso esforço, ainda que tenhamos em nós essa meta de atingirmos a nossa plenitude, continuemos também exercitando a vigilância constante, porque muitas vezes, de onde menos esperamos, chega a crítica ácida, a palavra que é maldita e maldita, nos dois sentidos, né? Encontramos às vezes o companheiro que deserta do trabalho, o familiar que não nos compreende, que nos fere na intimidade. Ouvíamos, e é por essa razão que estamos a colocar para que não haja interpretações. Essa nossa fala diz respeito ao contato com uma irmã nossa, do nosso estado, que dizia-nos recentemente, por ocasião de uma visita a uma casa espírita, do seu sofrimento de mãe dedicada, que educou todos os filhos na doutrina espírita, que tem uma folha de serviço longa, larga e de qualidade, mas a intolerância religiosa das próprias filhas e filhos
a faz sofrer profundamente, chegando ao ponto dela nos colocar a título de confidência, de apoio, de amizade, que sentia-se enfraquecida após mais de 40 anos de dedicação à causa espírita, ferida pelos próprios familiares, pelos próprios filhos, que costumam dizer-lhe que ela, infelizmente, está condenada à fogueira dos infernos, por ser espírita. Então é necessário que nós lembremos a lição de Lázaro, que não estava na consciência do sono, mas que teve este momento e o Senhor chorou em solidariedade, a dor profunda, chorou em solidariedade, a dor das irmãs e resgatou Lázaro, acorda, vem. Situação semelhante é a da menina, aquela que a mãe chora sobre ela, dizendo ao Senhor que ela está morta, mas que se o Senhor quisesse, o Senhor a faria retornar à vida, e Ele pronunciará as célebres palavrinhas que juntas compõem o nome de menina, muito bonito, Talita, né? Ou seja, acorda, menina, e a menina acordou. Então nós temos sonos fisiológico, letárgico, nós temos o sono cataléptico, mas o pior de todos os sonos, sem dúvida nenhuma, é o sono da consciência, que preferiu a intolerância, é o sono da consciência que preferiu o crime, é o sono da consciência que preferiu abdicar, ou então adiar, sem data, o encontro consigo mesma, o encontro com a própria consciência, que deve refletir as nossas necessidades, o encontro com o Evangelho do Senhor.